Vamos começar então, minhas irmãs? Vamos lá, estão ouvindo bem mesmo? Então vamos lá, a gente vai pelo nosso guia. O guia hoje está indicando para nós a mulher samaritana, tá? Terceira lição, a mulher samaritana. Vamos lá, vamos pegar a referência bíblica? A referência bíblica, 4:7, João, não é? ela vai estar em João 4:7. João 4:7. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Um incidente. Não, tá Fica ótimo. virando as Bíblias. Vamos lá? Qual capítulo? Capítulo 4, versículo 7. Então vamos começar com uma oração, minhas amadas. Nós estamos em 2, 4, 6. Tá ótimo, é um grupo ótimo, Quem vai orar? né? Quer orar, Dilma, para nós? A Dilma vai começar fazendo a oração para nós. Eu vou virar para ela, tá? Amém. Só que eu oro bem rapidinho. Não tem problema, irmã. Fique em paz. Deu para ver você? Eu. Então vamos lá. Eu Amém. sei. É. Tá bom lá na pontinha. Amém. Apareceu? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco nessa noite, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, porque sem o Senhor não sabemos como agir, nem como viver, Senhor. E o Senhor que nos ensina o que realmente vale a pena. Então, Pai, venha, Senhor, ilumina nossas mentes, ilumina nossos pensamentos, as nossas ideias. E que o Senhor seja o convidado dessa noite, Verdade. o dirigente dessa reunião. Verdade, Desde Deus. já, Pai, já te agradecemos. Sim, Em meu nome do Deus. Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Nossa irmã fez a oração para começar. Então vamos lá, já abriram a Bíblia. A gente tem o guia de estudo, mas nós temos a Bíblia para... Boa noite, minha amada. Tudo bem? Olha lá, fala. É Keila, né? Oi, bênção, seja bem-vinda. Tadinha. Quer falar com ela? Fala. Oi, tudo bem? Aí eu vou pedir para vocês deixarem o microfone desligado, tá bom? A Carla já vai dar o início. Ô Keila, Evangelho de João, não sei se você tá com a sua Bíblia aí, capítulo 4, tá? Versículo 1. Bom? Tá. Então vamos lá, mulher samaritana. Vamos começar então. Tá? Toca a falar, vai cortar um pouquinho, né? Então vamos começar. Vamos ler a primeira parte. A mulher, a minha tradução tá assim: a mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Então o texto já começa de uma forma bem interessante, que é Jesus saindo da Galiléia e indo para Samaria. E o texto deixa bem claro que era necessário passar em Samaria. A palavra do Senhor vai dizer assim que o Espírito Santo, ele sopra o seu vento e ninguém sabe para onde ele vai e nem de onde ele vem. E Jesus, ele andava direcionado por esse Espírito. E eu acredito que ele já conhecia esta mulher. Eu acredito que o sofrimento dela já através
do sobrenatural que Jesus vivia já tocava na vida de Jesus. E é muito interessante também que esse texto aqui, ele volta no texto anterior que a gente leu, que é Jesus mais uma vez indo para uma terra estrangeira. Muitas vezes o Senhor, ele vai colocar nós em caminhos que talvez no momento não faz sentido. Talvez a gente não entenda o porquê desse ir, desse vir, o porquê de tudo isso. Mas existem caminhos que é necessário a gente passar por ele ou estar nele. É necessário, a palavra do Senhor, ela coloca claramente para nós, é necessário. Então, muitas vezes, o caminho que você está pode ser um caminho onde você não tem clareza das coisas. Pode ser um caminho de dúvida, pode ser um caminho de medo, pode ser um caminho de inquietude, pode ser um caminho de muitos obstáculos. Mas com certeza é necessário você estar nesse caminho. É necessário. Então o Senhor, ele já abre esse primeiro panorama para nós, falando de um caminho. Aqui no texto diz que Jesus, o próprio Jesus, ele estava no caminho. E também quando a gente lê no Novo Testamento, vai dizer que Jesus é o próprio caminho, né? Lembra que eu contei para vocês a história dos indígenas que ninguém conseguia entrar para falar com eles? E aí o cacique, ele tem uma revelação, ele não sabe quem é Jesus, mas Jesus aparece para ele e diz assim: olha, vão vir homens aqui e é necessário que você deixe eles entrar, para que eles apresentem o caminho. Então Jesus já tinha um encontro marcado com esta mulher neste caminho. E eu acredito que nesta noite o Senhor também tem um encontro marcado com todas nós, através desta história, olhando para a vida dessa mulher tão sofrida, uma mulher que perante a sociedade, ela era como se fosse o lixo, ela era rejeitada, literalmente, as pessoas trocavam o caminho para não passar por ela. Então eu acredito que esta noite o Senhor tem muito para nos ensinar através desta palavra, amém? Então vamos continuar. Foi, pois, a cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então Jesus, ele se assenta ali debaixo daquele lugar. Eu acredito que devia ter algo tampando aquele poço, alguma coisa, porque o sol era muito escaldante naquela região. Aquele poço era um poço preservado desde a época dos seus antepassados Jacó, e era um poço que ele era utilizado há centenas de anos. Então ele era um poço bem preservado. E essa mulher escolhia ali o horário mais difícil do dia para estar nesse poço. E o Senhor diz para ela assim: dai-me de beber. Ele dá uma ordem para ela: dai-me de beber. E eu entendo assim que Jesus, ele, com todas nós, em algum momento, ele já fez alguma chamada para as nossas vidas. Eu acredito que a primeira chamada que nós recebemos dele é: vem e segue-me. Esse dai-me de beber praticamente mulher, vem e segue-me, né? Mas ele precisava começar ali uma conversa, um diálogo com aquela mulher. Então ele usa essa direção. Quando a gente lê outros textos da Bíblia, a gente pode ver também Jesus, ele dizendo assim: olha, eis que estou à porta e bato.
quem abrir, né, eu vou entrar e me sentar e vou cear com você. Ou ele diz para aquele jovem rico: ei, vende tudo que você tem e siga-me. Ou ele vai dizer: deixe os mortos enterrar os mortos. Então nós temos que estar atento à direção e à chamada que o Senhor está nos dando. Essa semana que passou, eu tive uma experiência muito interessante. E o Senhor, eu estava muito travada a respeito de um assunto. Eu estava muito endurecida. E eu não queria aceitar, me dobrar para um determinado assunto. E aí o Senhor levou uma mulher na minha casa, uma irmã muito de Deus. E essa irmã, ela me entregou uma palavra. E bateu com uma palavra que o Senhor já havia me dado a respeito daquele assunto. E enquanto a irmã ministrava na minha vida, paralelamente, eu me via no meu quarto. E o Senhor falava para mim assim, eu estava prostrada, deitada, espiritualmente eu estava nessa posição. E o Senhor dizia para mim assim, claramente, renda-se. Renda-se. Espiritualmente eu já estava pronta. Por isso que eu me via deitada e rendida completamente. Mas a minha carne, ela militava contra a vontade de Deus. Esse texto, ele não vai mostrar diferente. É uma briga, fica militando. É isso aí. Né? Então o Senhor falou para essa mulher assim, dai-me de beber. Aí ela vai dizer assim, lá no 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então a gente vê um coração endurecido, aonde ele recebe a ordem do Senhor, dai-me de beber. E por causa de uma tradição, por causa de uma rixa de nações aí, né, de povos, aquela mulher está com seu coração endurecido. E nesse primeiro momento, ela decide questioná-lo. Quantos de nós estamos recebendo algo da parte do Senhor? Estamos andando num caminho aí que para muitas tem sido muito difícil. O Senhor está neste caminho. O Senhor tem te direcionado. Mas você estava como eu naquele dia. Endurecida. Enrijecida. As coisas da vida, as situações, as experiências têm feito o quê? Com que a minha cerviz fique endurecida. E eu não me dobre à vontade do Senhor, à vontade de Deus. Às vezes é uma coisa simples que o Senhor quer que você faça, mas que para você isso não é tão simples. Porque para nós, seres humanos, ter que abaixar muitas vezes o nosso narizinho para viver a vontade de Deus por causa de, às vezes, de pessoas ou de situações é muito difícil. É a dura cerviz que a Bíblia diz que a gente tem, né? Eu já passei por isso, já fui tratada na minha cerviz, no meu casamento. Meu nariz era muito altivo. E um dia o Senhor abaixou o meu nariz. E eu falo que o Senhor me abaixou de tal maneira. Às vezes a gente acha que a gente vai se abaixar para as pessoas, minhas irmãs. Mas não é para as pessoas que a gente vai se render a esse dai-me. Venda tudo que tem. Ou abra a porta do seu coração porque eu quero entrar. Ou renda-se. A gente às vezes acha que isso é para os homens. Mas é para a glória de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Quando eu decidi abaixar o meu nariz, eu falo que eu abaixei de tal forma que meu cofrinho até apareceu. Parece as carcinhas. E ele tinha que aparecer mesmo. Você entendeu? Eu falo isso para as meninas, que é tudo duro no casamento. Minhas irmãs, se dobrem diante desse Deus. Se dobrem. Até que seu cofrinho apareça.
Mas não é ninguém que vai ver, não. É o próprio Deus que vai ver a sua posição rendida em humilhação para viver a vontade e os projetos de Deus para a nossa vida. Às vezes nós somos muito apegadas a situações, a problemas da nossa vida. Olha Paulo. Essa semana eu estava estudando sobre o apóstolo Paulo, quando ele está falando com Timóteo, ali nos últimos dias da vida dele. E eu achei tremendo, assim, a maneira como ele mostra para Timóteo a corrida e a caminhada cristã. Então, ele fala assim, olha Timóteo, combati o bom combate, né? Guardei a fé, ele vai dizer. Então, o que ele está querendo dizer? Quando eu combati o bom combate, não é um combate de espada, um mortal combate, igual a gente está acostumado a ver. Esse combate, eu estudando lá, é aquele combate que eles faziam nos estádios romanos e gregos, onde os homens, os atletas, eles iam para competir. Então, eles passavam 4 anos treinando, combatendo o bom combate. Esse é o bom combate. Treinando, dando tudo de si para viver apenas ali alguns minutos diante daquela competição, sabe? E eles se entregam totalmente àquela competição. Por isso que Paulo diz, combati o bom combate. Ele deu tudo que ele tinha. Ele era o homem mais arrogante de todos, porque ele era um homem cheio de conhecimento. E o conhecimento humano faz com que a gente fique arrogante, muito cheio de si, sabe? Sei tudo, né? Sei tudo. Não é? Quem é fulano? Quem é cicrano? Ah, meu Deus, não é assim? Então, Paulo, ele deu tudo de si. A Bíblia vai dizer, para combater o bom combate. E ele diz, aprendi a passar fome, aprendi a ser torturado, aprendi a ser jogado de cima do muro para baixo, aprendi a ser perseguida, aprendi a ficar na prisão, passei frio, fui abandonado, fui desprezado. Não é assim que ele diz? Mas ele aprendeu no caminho que o Senhor colocou ele. E isso é maravilhoso, minhas irmãs. Porque Paulo, ele era um homem que se desprendeu de todas as coisas. E ele se abriu completamente para a vontade de Deus. Então o Senhor falou para ele assim, naquele dia que ele caiu do cavalo, Paulo, renda-se. Renda-se a mim. Para de querer ficar comprando briga num cabo de guerra. Renda-se à minha vontade. E Paulo, naquele dia, não é porque ele deixou de ser santinho não, tá, minhas irmãs? Que a Bíblia vai dizer que ele ficou 14 anos dando trabalho ainda. E nesses 14 anos, o Senhor moldou o coração dele. Mas ele se rendeu à vontade do Senhor. Então, que nós possamos aprender a andar no caminho com Jesus e se render à vontade de Jesus. Então, o Senhor continua dizendo aqui no texto assim, disse-lhe, pois, a mulher, vou repetir, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Aí os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha só, e ele continua dizendo assim, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu tenho para te dar se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. A mulher questiona.
Mas se você tem água, se você mesmo tem água, por que você pede para mim? É a mesma experiência que Nicodemos teve com Jesus no seu grande encontro. Que Jesus fala assim: Nicodemos, se você quiser me seguir, é necessário nascer de novo. E a palavra de Deus vai dizer assim, que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Amém. Glória a Deus. Era a condição dessa mulher neste momento. Até então, os seus dias estavam fadados às suas dores. A vida de sequidão que ela vivia. Ela ainda não havia tido um encontro com Jesus. A presença do Espírito Santo ainda não havia tocado na vida desta mulher. E aí ele diz para ela: olha, minha querida, se você beber da água que eu tenho, se você me aceitar na sua vida, sabe? Nunca mais você vai ter sede. Por quê? Porque o Espírito Santo irá fazer morada na sua vida. E a partir deste dia, a sua vida será cheia de alegria. Você terá paz. Assim como Paulo aprendeu a viver em todas as situações, sabe? Ele está dizendo para nós, se nós bebermos desta água, nunca mais nós teremos sede. E nós saberemos viver em todas as situações. Com muito, com pouco. Alegre, triste, mas com gratidão. Sendo saciada pela água viva que desce diretamente do trono de Deus e vai pela eternidade nos saciar para sempre, de glória em glória, de glória em glória. Hoje nós vemos o povo de Deus tendo dificuldade, vivendo uma racionalidade muito dura, porque essas pessoas têm se afastado da fonte. Nós só vamos continuar tendo discernimento e tendo sensibilidade enquanto nós estivermos ligados na videira. Nós temos muitos questionamentos e esquecemos que servir a Deus é viver pela fé, muitas vezes sem questionar, simplesmente obedecer. Essa água é uma água poderosa. Essa água, ela é uma água, a Bíblia diz que aqui no texto, ela é tão importante que nunca mais nós teremos sede. Nunca mais nós teremos sede, É a Fabrício. presença, né? É uma presença plena. É a plenitude do Espírito Santo operando em mim, fluindo em mim, para aqueles que estão ao meu redor, jorrando através de mim, mas vindo diretamente da onde? Eu não posso ter essa água. Mas o Senhor, Ele nos escolhe. Assim como Ele escolheu esta mulher neste dia, foi necessário Ele passar neste caminho para que esta mulher recebesse o Espírito Santo naquele dia. E ela fosse a partir dali um canal, assim como a gente vai ver no texto aqui. Olha só, continuando. A mulher respondeu no 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E Jesus disse-lhe bem: Não tens marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Ela foi verdadeira. Amém. Porque ela estava entendendo que diante dela era um homem muito especial e que era como se fosse um profeta para ela. Não podia nem mentir, né? Ela não podia mentir. Nossos pais, aí ela vai com um dilema aqui. Mas antes disso aí, ela diz que teve 5 maridos. E nenhum desses maridos Era dela. era dela. Então, às vezes, nós temos que viver decepções repetidas vezes para aprender. Tem pessoas que demoram mais.
para aprender, para lidar com as coisas da vida. Eu sou assim. Quantas vezes eu já não quebrei a minha cabeça em áreas da minha vida que eu já podia estar rompendo há muito tempo. Mas é necessário, porque eu acredito também que tudo é o tempo de Deus. Tem a hora certa para nós rompermos em determinadas áreas. E quando nós rompemos, começa o processo e começa o Senhor projetar nas nossas vidas a vontade dele. A gente vê o número 5. Eu adoro o 5 na Bíblia, eu adoro. Por quê? O 5 é o número do projeto. O projeto de Deus. Então o Senhor, a partir dali, do 5º marido, ela vai ter um encontro com Jesus. E a partir dali o Senhor vai começar a ensinar ela a viver os seus sonhos e os seus projetos. E nós vamos ver que projeto que o Senhor tinha na vida dessa mulher. Que foi grandioso. Olha só, continuando. Disse-lhe Jesus, 20. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem. Umas traduções, a hora é essa, mas a minha está assim, em que neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adorem. Então o Senhor está ensinando para ela o modelo de como a gente deve adorar. E ela ficava procurando lugares e até mesmo procurando estar bem para adorar. E o Senhor está ensinando para ela e para nós, nesse texto, né, que ele procura adoradores, os olhos deles, a Bíblia vai dizer, estão postos sobre a terra, procurando adoradores. E a gente tem às vezes uma visão errada, achando que o adorador é aquele que fica adorando louvor, não é assim? Na igreja ou em casa, é adoração. Mas a maior adoração é quando nós temos dificuldades. É quando nós estamos passando por caminhos difíceis. Vivendo realidades difíceis, porque já teve 5 maridos. Então o Senhor está falando assim, filha, a maior adoração não é você ir lá no monte tal. Não é você ir para Jerusalém. Não é você adorar louvores na linguagem de hoje. É você me adorar em meio à guerra, em meio às lutas, em meio às dores. De que forma? Agradecendo. Tá tudo errado. O dinheiro, a provisão não chegou ainda. O marido ainda não tá do jeito que a gente espera. Não é assim? Os filhos estão todos com grandes problemas. Porque ainda falta passar pelo processo da maturidade ainda. Não é? Às vezes, nossa irmã Angélica, Fabrícia, estão esperando ali o esposo, a pessoa que vai ali, né? O Boaz, aquele, né? Que é o Boaz, né? Verdade. Mas ainda não chegou. Não. Não é? Muitas vezes a gente fica triste, frustrada, porque a gente vê todo mundo com gatão na rua, não é? De mão dada, e eu tô aqui esperando, né, tio? Não é nosso caso, né? Paciência do Senhor. Então o Senhor tá falando assim, me adorem. Não tem nada certo. O caminho tá pedregoso. A perseguição tá grande. Os negócios não estão dando certo, talvez. Os filhos não estão como deveriam na presença do Senhor. O marido não chegou ainda. Ou o marido não se converteu ainda. É meu caso. Não é? Minhas irmãs, vamos adorar. Essa semana eu vi um pastor, ou uma pastora, eu não lembro, e ela ministrava assim, que a nossa maior arma de guerra não é a oração, mas é a adoração, o louvor, a gratidão. Por quê? Em meio a tudo isso,
os nossos inimigos vão ser confundidos. Porque o diabo não consegue entender que como esse povo adora, como esse povo agradece, como esse povo continua se humilhando, se está dando tudo errado. Então a gente vê muitas batalhas no meio de Israel. E o Senhor mandava eles saírem com buzinas, com cântaros, não era assim? Com o povo gritando e louvando nas batalhas. E aí o inimigo, ele era o quê? Confundido. Então eu acredito que esse momento aqui é um dos ápices, né, desse texto. Nós adorarmos o Senhor, e independente da situação, agradecendo e dando honra àquele que é digno de toda honra, aleluia, se rendendo em meio às dificuldades, à voz do Senhor. E ele continua dizendo assim no texto: Deus é Espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciar tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, em letra maiúscula, eu que falo contigo. Amém. O eu de letra maiúscula é o nosso Deus, falando através da boca de Jesus. O eu sou. Sou eu. Gente, olha que declaração. Glória a Deus. O eu sou, minhas irmãs. O eu sou é nas nossas vidas. O eu sou opera no meio de grandes dificuldades. E ele continua dizendo assim, olha aqui. Nisso vieram os seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O Senhor teve uma necessidade de passar por um determinado caminho. E o Senhor está passando por caminhos aqui esta noite. Amém. E o Senhor, ele faz uma pergunta: dai-me de beber. E o Senhor está falando com vocês esta noite: dai-me de beber. Rendam-se a mim. Abra a porta do seu coração. Venda tudo que tem. O Senhor está falando. E o Senhor continua dizendo que ele tem uma água maravilhosa. E essa água, ela irá nos saciar e nos levar pela eternidade. E essa mulher, neste ponto, ela começa a entender, as escamas dos seus olhos caem. As dificuldades começam a ser vencidas. Posso falar alguma coisa? Posso falar? No final, Dilma? Não, só aqui, esse pedacinho que você falou da mulher. Vai. Aqui, porque assim, aqui Deus quis mostrar assim, que ele passou por Samaria para ver aquela mulher, porque era preciso, né? Era. Aí mostrando assim, nós que estamos dentro da igreja, não saímos para falar de Jesus. Essa mulher, o primeiro encontro que ela teve, ela já foi para a cidade inteira falar. Era isso que eu ia falar, eu ia fechar com isso. Saiu espalhando. Verdade. Minhas irmãs, era esse o projeto. Lembra que eu falei do número 5? Eu ia chegar lá, irmã Dilma, glória a Deus, Antecipou. que ela acompanhou, ela recebeu. Amém. E ela recebeu o projeto do Senhor no coração dela. Glória a Deus. Foi necessário sofrer com aqueles 5 maridos. Foi necessário as pessoas da cidade, Dilma, ver ela humilhada, envergonhada, para que quando ela recebeu as águas que limparam e purificaram a sua vida e começaram a jorrar através do encontro que ela teve, ela sair dali com uma outra fisionomia, uma outra mulher, né, Dilma? Previsão de vida, né? Isso, eu ia concluir exatamente isso que a Dilma colocou para nós. Quando essa mulher chega nessa cidade, gente, radiante, glória a Deus, feliz da vida, e falando: gente, conheci um homem
E ele mudou a minha vida. Eu não tenho mais vergonha de ninguém, porque todo fardo foi arrancado das minhas costas. Eu não tenho que me envergonhar de mais nada. Porque ele abriu os meus olhos. Ele é um judeu, gente, um estrangeiro. Judeus não falavam com mulher, a gente viu isso aí. E aí as pessoas veem o testemunho daquela mulher e vem nela uma grande evangelista. E ela alcança Samaria através desse rio de águas vivas que foi dado para ela como presente naquele dia. Esse estudo de mulheres, gente, ele é tão maravilhoso, sabe? A gente vê o tema número 2 repetindo no tema número 3. Porque o Senhor envia o profeta para Sarepta. Não é? Viu muitas viúvas, mas uma foi mais especial do que todas. Haviam várias mulheres que iam nesse poço, mas essa foi mais especial que todas. Isso é maravilhoso, minhas irmãs. Eu acredito que quando a gente recebe esse evangelho impactante, verdadeiro, esclarecedor, que nos vivifica, nos liberta, nos restaura, nos transforma. Não tem como a gente guardar só pra gente. E é como eu tenho dito nesses dias, o espírito de religiosidade do anticristo tem operado nas nossas vidas e tem feito com que a gente fique apenas em 4 paredes. E a gente vê as mulheres ao longo da história sendo usadas por Deus como que evangelistas, abrindo a porta das suas casas e abrindo ali, começando ali novas igrejas, novos trabalhos na igreja do Senhor, como Priscila. O Senhor coloca Priscila e Áquila, não coloca Áquila e Priscila, porque eu tenho certeza que nasceu primeiro no coração de Priscila, sabe? O Senhor tem uma chamada para nós nesses últimos dias de avivamento. Glória a Deus. Sabe, eu acredito que começa dentro de nós. E essa chamada, ela tem que crescer de tal forma que a nossa casa seja incendiada por essa chamada. Eu tenho orado já há alguns anos, dando meu endereço para o Senhor, sabe? Eu falo, Senhor, quando eu vou orar, muitas vezes, olha, meu nome é Catarina, eu moro aqui em Loanda, no Paraná. Eu falo com coisa que ele não sabe, né? Mas eu dou meu endereço. Ó, Senhor, moro na rua Guaianazes. Eu digo isso mesmo. O número da minha casa é 464. Senhor, essa é a minha casa. Ela é simples, minha vida é simples. Mas eu coloco tudo o que eu tenho diante do Senhor. Para que o Senhor comece o teu avivamento aqui na minha casa. Aleluia. Para que os meus sejam incendiados por essa palavra de verdade. Glória. Para que nós, homens defeituosos, e temos que ser defeituosas, minhas amadas. O padrão de perfeição é só na glória. Verdade. Nós, Amém. mulheres defeituosas, na nossa casa simples, com o nosso carro velho, eu tenho, tá? Pois Sabe? é. Pois é. Ah, pois é. Não é assim? Com um monte de defeito. Um caráter que precisa todo dia abaixar mesmo o nariz e se prostrar para o cofinho aparecer. Do jeito que eu sou, eu tenho dito isso para o Senhor. Senhor, comece na minha casa. Eu me coloco como uma evangelista. Eu me coloco como uma missionária. Hoje de manhã, dei 10 células dentro da escola que eu trabalho. E todas as vezes que eu vou orar, minhas amadas, naquela escola, que eu vejo os olhos daquelas crianças, o meu coração, ele pega fogo. Porque eu falo, Senhor, aonde o Senhor me colocou? Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse falar, gente, assim. Sabe? Mas a palavra de Deus fala que nós devemos nos render às direções que o Senhor nos dá. Olha aqui uma muito especial. Eis-me aqui. O Senhor está chamando esta noite muitas mulheres. Sabe? Está chamando Dilma, Angélica, Fabrícia, Luca, Marta. Sabe? Cristiane, Keila,
Ele está chamando assim como ele chamou Samuel. Catarina. Catarina, eu já falei, Senhor, eis-me aqui, já caí lá na minha casa. Bendita a hora que eu disse isso, viu? Ele está chamando aqui nesta noite. Amém. Assim como ele disse, dai-me de beber. Ele quer que você diga apenas, eis-me aqui. Eis-me aqui. Assim como o profeta Eli ensina Samuel ainda quando era um menino. O Senhor chama ele várias vezes. E o profeta diz para ele assim, quando ele te chamar, você só vai dizer assim, eis-me aqui. Sabe, eu tenho certeza que o Senhor tem chamado muitas mulheres aqui. Esse grupo, Mulheres Decididas, é resposta, sabe, de um chamado. Às vezes nós queremos diminuir a chamada das pessoas. Mas uma coisa pequena, hoje eu orava ali dessa forma, uma coisa pequena que começa em vocês, né? Uma coisa pequena, ele faz muito grande. Sabe por quê? Porque uma alma, gente, Amém. ela é muito valiosa. E se nós ganharmos uma alma através desse estudo, sabe? A palavra de Deus fala que brasas vivas serão colocadas na nossa cabeça. Uma coroa de vitória vai ser nos dada naquela grande hora, naquele grande dia. Glória a Deus. Esta mulher entendeu direitinho o que o Senhor apresentou para ela. E Ele apresentou para nós nesta noite. Glória a Deus. E Ele está chamando mulheres nesses últimos dias, Amém. na era do anticristo, para que aplane o caminho do Senhor como João Batista aplanou. Nós estamos vendo os instrumentos de Satanás se levantando nesta hora, dirigindo governos, dirigindo nações, sendo youtubers com plataformas gigantescas, com milhões de pessoas se rendendo a discursos malignos, satânicos. Não é assim? Mas a gente vê ainda muito pouco o povo de Deus saindo das quatro paredes e vivendo essa chamada poderosa. Aleluia. O Senhor tem uma Samaria para entregar nas nossas mãos. Amém. Glória a O Deus. Senhor tem coisas grandiosas Aleluia. para entregar nas nossas mãos. E nós podemos, minhas amadas. Por quê? Porque esta noite, rios de águas vivas estão fluindo através de nós, para nós, vindo diretamente do trono. Amém? Amém. Fico feliz que a Dilma conseguiu Captei. exatamente aquilo que o Senhor tinha colocado no final. Isso é muito importante, a gente ouvir a palavra e a gente conseguir entender, não é verdade? E eu gostaria também de finalizar dizendo para vocês, minhas irmãs, é tempo de guerra. É tempo de guerra, sabe? E que nós possamos vencer as nossas batalhas, se rendendo ao Senhor, se humilhando em adoração e gratidão, e fazendo com que o nosso inimigo venha a ser confundido todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou passar a palavra agora para nossa irmã Fabrícia, tá? Amém. Glória a Deus. Quem tá feliz diz amém. Aleluia! Vocês estão muito tímidas. Vamos mudar esse quadro, essa situação. Já Glória a tiraram a Deus. água do poço? Ó a minha água aqui, ó. Será que deu tempo dela tirar a água do poço? A minha eu já bebi. Eu já ingeri Vocês minha já tiraram a água. água do poço? Já ofereceram para Jesus? Que